Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar os meus colegas deputados e cumprimentar os senhores juízes conselheiros. E eu começava esta audição por dizer que estranho muito ouvir o Partido Socialista quase protestar por o Tribunal de Contas não elogiar o Governo neste parecer. Aliás, dizia até o Sr. Deputado António Gameiro, o parecer dedica-se à conta. Bom, este de facto é um parecer sobre a Conta Geral do Estado, é normal que se dedique à conta. E a função dos tribunais não é exatamente a de serem elogios ao Governo. E não, pelo facto de não o fazerem, não se transformam em forças de bloqueio. E gostava também de vos deixar algumas dúvidas, tendo em conta o parecer da conta e também aquela análise que o tal fez da Conta Geral do Estado. Uma das coisas que eu gostava de perceber é qual foi o impacto do novo banco e das entradas de dinheiro no novo banco no déficit. E se essa análise foi feita, porque eu creio que no objetivo orçamental não estava considerado esta entrada no novo banco. É verdade que poderia estar considerada porque não há propriamente aqui algum facto novo, mas em todo caso eu gostava de perceber se ela estava considerada, se não estava considerada e qual o impacto que isso tem no saldo orçamental. Em segundo lugar, até porque gostava de saber se podemos dizer ou não que se não fosse esta entrada de capital no novo banco, ou esta entrada de dinheiro no novo banco, melhor dizendo, que não haveria déficit e que nós teríamos já excedente orçamental. Em segundo lugar, também, e da análise da UTAU, isso é visível, é que há um desvio de execução, ou por outro, há dois desvios de execução. A receita fica acima do nível esperado e a despesa fica abaixo do aprovado. Contudo, é de salientar que ambas aumentaram o seu peso na economia. Eu gostava de saber se isto é assim, se isto é recorrente e o que é que explica esta crónica tendência para as receitas ficarem acima do que estava esperado e as despesas ficarem abaixo do que estava aprovado. Tanto mais que, por exemplo, nas dívidas do SNS, eu também gostava de saber, a UTAL diz que elas aumentaram em 2018 325 milhões de euros face a 2017. Eu gostava de saber qual é, do vosso ponto de vista, qual é a análise da evolução das dívidas do SNS e até que ponto é que há ou não uma suborçamentação crónica no SNS. Por outro lado, gostava também de saber a análise que fizeram dos chamados objetivos de política orçamental, quais eram estes objetivos que estavam contabilizados e quais não estavam, e também gostava de saber, no que toca à orçamentação por programas, eu creio que a evolução dos orçamentos nos últimos anos tem demonstrado, e sobretudo de instrumentos de controle da despesa, de que se fala muito das cativações, mas não são o único. Cada vez mais aumenta o número de autorizações e de burocracias que são precisas para os responsáveis poderem realizar a despesa. Eu não sou a favor da realização de cada vez mais despesa pública ou de cada vez mais despesa orçamental. Eu gostava era de saber se não seria possível e se não seria sensato, e se não é, aliás, isso que já está aprovado em lei, que cada vez mais os responsáveis e os responsáveis por cada serviço, através de uma orçamentação por programas, soubessem aquilo com que contam e pudessem, até esse limite, ser eles próprios a gerir a despesa. O que eu quero dizer com isto é muito simples. Se o Estado e o país não têm dinheiro para fazer toda a despesa que aprova, então se calhar mais valia nós aprovarmos menos despesa, mas efetivamente aquela despesa que aprovarmos ser feita. Sistematicamente continuarmos todos os anos a assistir àquilo a que temos assistido, que é nós aprovamos uma despesa no Parlamento e depois essa despesa não é feita, mas acaba a ser feita outra despesa que não estava aprovada, é que me parece que sobretudo, é muito antidemocrático. Eu gostava também de ouvir o Tribunal de Contas sobre isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meirelles, pelas questões que colocou e agora, para prestar os esclarecimentos solicitados, eu dava a palavra ao Sr. Juiz Presidente do Tribunal de Contas, o Sr. Juiz Conselheiro Vítor Caldeira. Faça o Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, com a sua autorização aqui, pedi à Sra. Conselheira Ana Furtado se poderia responder a estas questões. Com toda a certeza, Sr. Presidente. A palavra à Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado. Faça o Sr. Conselheiro.
Obrigada, Sr. Deputado. Obrigada, Sra. Deputada Cecília Meireles. Questões muito pertinentes e objetivas e eu agradeço-lhe por isso. Relativamente à primeira, ao novo banco, em contabilidade nacional, de facto, os 792 milhões de euros que foram transferidos para o novo banco não entraram, porque o déficit é reportado sem ativos e passivos, mas nós reportamos que, caso tivesse incluído o valor em contabilidade, se esses ativos e passivos fossem reportados em contabilidade pública, o déficit seria agravado nesse montante. E, de facto, aliás, no primeiro slide que eu mostrei, há essa diferença de um déficit agravado em 2 mil milhões de euros, caso todos os ativos e passivos, incluindo os 792 milhões, fossem agravados. Em contabilidade pública, o valor desses ativos estão incluídos no valor do déficit de 2018. Em contabilidade pública, os 792 milhões de euros entram para o déficit. Portanto, em pública entrou o valor de 792 milhões. Relativamente à dívida do SNS, nós reportamos no parecer da Conta Geral do Estado um valor que inclui a dívida aos hospitais que ascendia a 1,5 mil milhões de euros e a dívida que aos serviços e fundos autónomos, onde se incluem também alguma parte do SNS, e totalizando 1,8 mil milhões de euros. Portanto, isto é o valor da dívida a fornecedores externos do Serviço Nacional de Saúde. A questão da suborçamentação, de facto, é um facto, ou seja, todos os anos tem verificado que estes instrumentos, no qual se inclui as cativações, permitem ao Ministério das Finanças ir ao longo do ano orçamental fornecendo fluxos de tesouraria que permitem ao Ministério da Saúde fazer face às suas responsabilidades. Portanto, em sede de orçamento, os valores estão aquém daqueles que, ao longo do ano, são gastos e são necessários. Portanto, isso é um fato que está bem refletido no relatório do parecer sobre a Conta Geral do Estado. E pronto, Sr. Presidente, penso que são as questões que eu aqui tomei nota para responder neste momento. Obrigada.